de 2015, eu já totalmente pacificado em relação a esse assunto de racismo no Brasil. Já fui muito revoltado, já fui jovem, já briguei muito com a polícia, a polícia me parava e eu ficava revoltado. Eu já fui aquele jovem negro típico brasileiro que cresce pensando na polícia como inimiga, que cresce pensando que tudo que acontece na nossa vida é culpa do racismo, tá? Então eu tinha uma mente bastante jovem e bastante negra no Brasil. Até que eu fui crescendo, e aí eu fui colocando as coisas nos seus devidos lugares, e esse assunto ficou para mim pacificado. Eu já trabalhando, já tinha um bom emprego, então já não saía mais com tanta frequência com a qual eu saía antes, quando era mais jovem. Então andava menos na madrugada, a polícia parava menos. Mas também eu comecei, uma coisa interessante aqui, é uma coisa que eu tenho falado muito, que é essa questão, inclusive tem um videozinho meu no YouTube sobre esse assunto, que o título é A Polícia é Racista. Então estou aproveitando que tem vários policiais e militares aqui hoje para falar sobre isso. Há um estereótipo ligado ao suspeito. Tá? E é evidente que pela história do Brasil ainda haja uma ligação, além de todas as outras características, a roupa, o jeito que você está andando, a reação que você tem quando a viatura vira a esquina, um monte de coisa. Né? Atrelado a todas essas características tem a cor da pessoa, porque efetivamente a periferia e também, vale dizer, a criminalidade ainda é ocupada muito por negros. Então eu digo, bom, nós precisamos fazer dois movimentos então. Talvez a polícia precise sentar um pouco e conversar sobre esse assunto, né? Qual é a maneira que a gente aborda e tal. E os negros também precisam deixar a criminalidade. Quanto menos negro na criminalidade, menos negro suspeito e parado na rua. É um papo longo, mas era só uma introdução para dizer que as coisas não são tão simples como a gente imagina, né? Não é tudo uma demonização completa, e nem tudo é um paraíso terrestre. Né? E também começou a acontecer comigo essa percepção em relação não só à abolição, mas também à monarquia brasileira. Porque quando eu comecei a falar sobre esse assunto de novo, e eu comecei por uma questão bastante simples, eu senti que essa coisa que a gente conhece no Brasil como movimento negro, que é algo que eu já frequentei, já conheço muita gente e tal, havia tomado um caminho que eu, quando percebi, julguei que não estava correto. E por que eu julguei que não estava correto? Porque havia uma espécie de revolta no ar, de rebeldia insaciável, principalmente nos mais jovens, e de repente eu vi esse pessoal invadindo uma aula na Universidade de São Paulo para falar sobre cotas raciais. Então invadiram, fizeram aquela gritaria, tinha um rapaz filmando, saiu uma discussão e tal. Eu acho que alguns de vocês aqui viram esse episódio. E aquilo me causou uma indignação tremenda. E aí eu fiz uma postagem no Facebook criticando aquilo. Um amigo então me ligou, o Bruno Garchag, não sei se vocês conhecem, que escreveu um livro muito bom chamado Pare de Acreditar no Governo, que eu recomendo a todos que leiam. E o subtítulo é muito mais interessante, que é Por que o brasileiro odeia os políticos, mas ama o Estado? Ao mesmo tempo que eu não gosto do político, eu quero que ele resolva o meu problema. Então, quem não leu, leia. E aí o Bruno me ligou e falou, olha, você tem que dar uma entrevista no podcast do Mises Brasil, que era um podcast que ele apresentava do Instituto Mises, que é o Instituto de Liberalismo Econômico aqui no Brasil e no mundo. E eu disse a ele, Bruno, eu não tenho nada para falar desse assunto, eu só escrevi um post e está tudo bem. Ele, não, você tem sim. Você tem, vamos bater um papo que vai ser legal e tal. No fim das contas, a gente marcou esse podcast e foi bom. Eu acabei tirando da memória muita informação que eu tinha, muita vivência que eu tinha a respeito desse assunto. E foi legal. Então, isso acabou me projetando, de certa maneira, as pessoas começaram a conhecer e tal. E eu acabei voltando a falar sobre esse assunto, meio a contragosto, mas seguindo aquele conselho
de um sábio judeu, que é: se não eu quem, se não agora, quando? Que o Viktor Frankl sempre gostava de repetir. Então eu comecei a falar sobre esse assunto, racismo no Brasil. E aí eu voltei aos livros, coisas que eu tinha lido há muitos anos atrás, coisas que eu tinha, informações que eu ignorava até então, e cheguei à monarquia. E eu começo a perceber que a coisa não era bem como eu imaginava. Primeiro porque toda a família real imperial brasileira sempre foi abolicionista. E aí eu vou descobrindo, porque fui lendo e fui vendo que as coisas não eram assim. Por exemplo, começando por Dom João VI. Dom João VI, ele, quando chega no Brasil, e eu escrevi sobre isso recentemente, bem recentemente, na semana passada, eu escrevi sobre o padre José Maurício Nunes Garcia, que foi uma glória brasileira, né, considerado o maior compositor de música sacra das Américas do seu tempo, e era um neto de escravos, né, um homem mestiço, mas mestiço escuro, porque os seus biógrafos e as informações da época o relatam como alguém claramente de cor, como se falava antigamente, né? Uma pessoa de cor. É muito estranho isso hoje, mas falava isso. E o padre José Maurício, ele era um moreno escuro, jambo, né? Aquilo que hoje se chama de negro, por aí, segundo o IBGE. Ele seria um pardo, né, segundo o IBGE. Mas ele era um garoto já dotado de muita habilidade nos estudos e na música, então a sua mãe e a sua tia o colocam para estudar, com muito esforço, trabalhando de lavadeiras, elas pagam a escola para ele. E ele passa a estudar, então, tem aulas particulares de música com um professor que já era um mestiço na época, que dava aula de música. De repente, aos 12 anos, ele mesmo já estava dando aula de música. E daqui, quando ele faz 18 anos, ele passa a trabalhar na capela, na Sé, né, do Rio de Janeiro. E, em pouco tempo, ele substitui aquele que era o mestre de capela da Catedral do Rio de Janeiro, e ele se torna ele mesmo mestre de capela. Muito discriminado, com um monte de problema e tal, e as pessoas não gostavam muito dele. Por causa da sua cor mesmo, né? Era discriminação de cor. Para não chamar de racial, porque eu não gosto muito desse termo, mas quando Dom João VI chega ao Brasil, a primeira coisa que ele vê numa missa é uma orquestra e um coral formados só por escravos. Que os jesuítas tinham feito uma escola no Brasil, já nessa época eles tinham sido expulsos e tal, mas tinha uma escola no Brasil, criada pelos jesuítas, para ensinar os escravos a cantar e tocar. Então tinha uma escola e uma orquestra e um coral formados só por escravos. E Dom João fica absolutamente fascinado por aquilo. E ele, então, conhecendo o padre José Maurício, ele leva o padre José Maurício para ser mestre da capela real. E a vida dele quase que mudou por inteiro, porque ele passa a ser um protegido do rei. Tem obras muito conhecidas, muito famosas, o Requiem é muito conhecido, a Missa de Santa Cecília, também é bem conhecida, tem no YouTube, vocês podem ouvir lá e tal. Mas o fato é que Dom João, numa das apresentações do padre José Maurício, ele fica tão maluco com a execução que o padre faz ao piano, ao cravo, se eu não me engano, que quando termina a apresentação ele corre para uma figura importante que tinha o hábito do Cristo, da ordem do Cristo no seu corpo, ele arranca dessa pessoa importante e bota no peito do padre e fala: toma, é teu. De tão fascinado que ele foi, aquilo foi um escândalo. Como é que pode, né? O rei fazer um negócio desse, tira, né, o hábito da ordem do Cristo e bota no peito desse mestiço, né? Mas esse era, então, Dom João VI. O próprio Visconde de Toné, que é um biógrafo do padre José Maurício, que é uma biografia muito bacana do padre José Maurício, escrita pelo Toné, fala que o próprio padre dizia que se não fosse Dom João VI, a vida dele teria sido uma desgraça completa. E ele não tinha, isso também diz o Toné, era a única pessoa do seu entorno ali, daquelas figuras importantes e tal, totalmente desprovida de preconceitos. Há um relato famoso
sobre Dom João também, que ele estava passando por uma rua e, assim, né, numa dessas coisas de cavalo e tal, né? E ele escuta um grito de uma escrava. E ele então ele desce da sua cavalaria lá e vai até a casa e pergunta: o que está acontecendo aqui? Ah, estou castigando. E aí o dono da casa responde que estava castigando o seu escravo, a sua escrava, agora também não me recordo bem, por conta de uma malcriação que tinha acontecido e tal. E ele pediu, era uma escrava, era uma mulher, eu esqueci que eu escrevi um troço aqui, estou tentando lembrar. Então, ele pede para o castigo terminar. Ele falou: então, ó, para, já está bom, já, né? A pessoa está sofrendo e tal. Ah, não, tudo bem, pode deixar. Aí ele monta de novo no seu carro de cavalos e está indo embora e escuta a gritaria outra vez. Aí ele pede para voltar e aí ele liberta esse escravo. E aí, quando a gente começa a encontrar esse tipo de informação, eu falo: poxa vida, mas por que esconder isso de mim? Tá? Aí nós temos o seu filho, Dom Pedro I, que era também declaradamente abolicionista, deu alforria a muitos escravos e tal, e um fato interessante é que ele escreveu um artigo, logo depois da independência, com um nome curioso, que eu vou ler aqui para vocês, ó, abre aspas. Carta escrita pelo sacristão da freguesia de São João de Itaboraí, ao vigário da mesma freguesia, narrando os acontecimentos dos dias 9 e 12 de janeiro deste ano. Esse era o título do artigo. E nesse artigo, que ele escreveu sob pseudônimo, ele se declara abolicionista. Inclusive ele fala: o meu sangue é da mesma cor que o sangue dos negros. Né? Esse artigo foi encontrado por pesquisadores depois, e aí a autoria é realmente dele. E ele concedia lote aos escravos que ele alforriava e tal. Mas o fato mais interessante ainda é que, quando ele volta para Portugal e deixa aqui o Dom Pedro II, ele consegue um pajem para Dom Pedro II. E esse pajem, chamado Rafael, que acompanhou Dom Pedro II durante toda a sua vida, ele morreu no dia do golpe republicano. Esse Rafael era negro. Ele era um militar da Guerra da Cisplatina, que o Dom Pedro conheceu primeiro, né, e mandou buscar o sujeito lá no Rio Grande do Sul e trazer ele para cá